No começo dessa história conhecemos um garoto chamado Mahiro que perdeu a mãe quando ainda era muito pequeno. E como se não bastasse o peso de sua perda, ele ainda conseguia ouvir seus parentes murmurando sobre quem assumiria a responsabilidade de cuidar de uma criança órfã como ele. Mahiro sentiu que seria consumido pela solidão depois do luto, mas de repente seu tio se ofereceu para cuidar dele. Ele colocou a mão sobre a cabeça do garoto e disse que por serem família era natural que ficassem juntos. Agora Mahiro está no ensino médio e leva uma vida baseada em fazer coisas lógicas e simples. Assim como seu tio, ele não espera que os outros resolvam as coisas por ele, mas toma a iniciativa e age por conta própria. Certo dia, Mahiro encontrou um gato ferido na rua, levou-o para casa, cuidou de seus ferimentos e decidiu adotá-lo. Ele deu ao sonolento gato preto o nome de Kuro, sem saber que havia algo sombrio e perigoso escondido ali. No dia seguinte, a caminho de casa, seus amigos comentaram sobre rumores de vampiros que estariam agindo perto da estação de trem e disseram que 10 pessoas já haviam sido completamente drenadas de sangue. Mahiro não acreditou nesses boatos e voltou para casa, mas levou um susto ao ver a televisão ligada. Ele entrou de mansinho e encontrou um rapaz de aparência extravagante e pálida com olheiras profundas que havia se acomodado em sua sala. Mahiro se desesperou e exigiu saber quem ele era e como havia entrado em sua casa. Pegou uma vassoura para atacá-lo, mas o intruso era rápido demais e desviou facilmente. No entanto, quando Mahiro tentou atacá-lo pela segunda vez, ele sem querer abriu as cortinas, permitindo que a luz do sol invadisse o cômodo. Assim que a luz solar atingiu o invasor, ele se transformou repentinamente no gato preto Kuro. Mahiro ficou completamente confuso com essa reviravolta inesperada e ao fechar as cortinas novamente, viu o gato retornar à forma humana. Ele perguntou quem ele era e o rapaz respondeu que era apenas um vampiro gentil e recluso. Mahiro entrou em pânico ao perceber que seus amigos talvez estivessem certos e tentou empurrar o vampiro para fora para que fosse atingido pelo sol. Acusou Kuro de estar atacando as pessoas na estação, mas o vampiro preguiçoso respondeu que não fazia ideia do que ele estava falando. Enquanto Mahiro ainda tentava entender a situação, o vampiro pediu que ele não dissesse seu nome enquanto ele estivesse em forma humana. Mahiro perguntou o que aconteceria se o chamasse de Kuro e de repente círculos azuis surgiram ao redor de seus pulsos e do pescoço de Kuro. Um círculo de energia se formou no chão e conforme ele se dissipava, os círculos se contraíram e desapareceram. Kuro ficou abatido e claramente cansado daquela situação, mas Mahiro o sacudiu, exigindo explicações. O vampiro preguiçoso explicou que pertence a um tipo especial de vampiro ligado por contrato a um mestre. Ele só pode beber sangue do seu mestre e as ordens desse mestre são absolutas. Kuro explicou que o que aconteceu foi a formação de um contrato temporário que seria cancelado caso ele não bebesse o sangue de Mahiro dentro de 24 horas. Essa foi uma boa notícia para Mahiro, que aproveitou para expulsá-lo de casa, querendo evitar qualquer complicação. No entanto, assim que voltou para dentro, uma espécie de corda energética o puxou de volta em direção a Kuro, que explicou que por causa do contrato eles não podiam ficar muito distantes. Mahiro acabou sendo forçado a aceitar Kuro de volta mesmo sem que nenhum dos dois estivesse satisfeito com essa convivência forçada. Algum tempo depois, Mahiro decidiu encontrar seus amigos e levou Kuro com ele, disposto a contar que o gato era na verdade um vampiro. Seus amigos acharam que ele estava cansado demais e um deles chegou a lhe dar o número de seu psiquiatra. Enquanto Mahiro pensava em como poderia convencê-los, ele viu uma sombra escura e ameaçadora refletida em um espelho, e de repente um mágico de rua apareceu diante do grupo. Um dos amigos de Mahiro o ignorou e começou a se afastar, mas o mágico deteve e mordeu seu ombro, espalhando sangue por toda parte. Todos correram em pânico, enquanto o mágico subia em um poste e se apresentava como um vampiro chamado Belkia. Belkia sabia que Mahiro havia acolhido um gato vampiro e o desafiou para um duelo. Enquanto dançava no alto, Kuro o surpreendeu com um chute certeiro. Mahiro pediu que explicasse o que estava acontecendo, mas Kuro respondeu que deveriam fugir, pois ele não queria se envolver em brigas. Mahiro não gostou da resposta e disse que ele poderia fugir sozinho enquanto corria de volta para ajudar seus amigos. Quando Belkia estava prestes a atacá-los novamente, Mahiro saltou sobre ele e agarrou sua cabeça com força. Belkia zombou de sua tentativa inútil e contra-atacou com uma espada, mas Kuro apareceu a tempo de salvar Mahiro, recebendo o golpe em seu lugar. Ele arremessou Mahiro para longe e retirou a lâmina cravada em seu peito. Disse que não bebia sangue havia 100 anos e por isso estava fraco demais para vencer Belkia naquele momento. Mahiro então, sem hesitar, enfiou a mão na boca de Kuro e ordenou que ele tomasse seu sangue. E assim, quando Kuro lambeu o sangue que escorria, o contrato temporário se tornou permanente. Um colar surgiu em seu pescoço, preso a uma corrente que estava no pulso de Mahiro. O vampiro sombrio recebeu um enorme aumento de poder e aceitou Mahiro como seu novo mestre. Ele se tornou seu servo vampiro, também conhecido como Servamp. Mahiro ordenou que ele derrotasse o vampiro maligno e Kuro obedeceu. Ele criou uma rajada de vento com um simples movimento das garras e a lançou contra Belkia antes
antes de avançar e finalizá-lo com um único golpe certeiro. Kuro então pegou Belkia ferido e se preparava para beber seu sangue, mas Mahiro puxou a corrente e disse que aquilo já era suficiente. Belkia os amaldiçoou e ao colocar seu chapéu de volta se transformou repentinamente em uma pequena boneca. Mahiro o pegou e perguntou por que ele tentou matar Kuro. Belkia respondeu que estava apenas cumprindo as ordens de seu mestre Tsubaki. Kuro disse que nem sabia quem era esse sujeito. Belkia então explicou que ninguém conhece Tsubaki, e é justamente por isso que ele quer matar todos que não o conhecem. De repente, a corrente que unia Mahiro e Kuro desapareceu e os dois desabaram no chão exaustos. Quando Mahiro abriu os olhos, estava de volta ao seu quarto e Kuro dormia tranquilamente em sua caminha. Mahiro correu para a escola preocupado com o amigo que havia sido ferido, mas ficou surpreso ao vê-lo perfeitamente bem. Ele contou que a polícia disse que ele havia sofrido um acidente de carro, mas ele não lembrava de muita coisa. Nenhum dos amigos feridos ou das testemunhas se lembrava de ter encontrado Mahiro no mercado, nem de terem sido atacados por um mágico de rua vampiro. Mahiro achou tudo muito estranho e ao voltar para casa perguntou a Kuro se ele sabia alguma coisa sobre Belkia ou sobre seu mestre Tsubaki. Subitamente começou a chover mesmo sem haver nuvens no céu, e Mahiro se viu em uma dimensão estranha. Um garoto perturbado então apareceu do nada e começou a rir dele. Em seguida ele selou a mochila de Mahiro sem que ele percebesse e tirou Belkia de dentro dela. Belkia o chamou de Tsubaki, e Mahiro entrou em pânico ao perceber que estava diante de um inimigo perigoso. Tsubaki se aproximou rapidamente, pegou Kuro e o arremessou para longe, forçando-o a assumir a forma humana. Tsubaki então chamou seu irmão mais velho e Mahiro perguntou a Kuro se tudo aquilo era verdade. E Kuro respondeu com frieza que nunca havia visto aquele garoto maluco antes. Tsubaki voltou a rir dizendo que ele era cruel por não reconhecê-lo. Ele revelou que existem 7 vampiros originais que podem formar contratos com humanos e se tornarem servos. Todos são irmãos, representando os 7 pecados capitais, e Kuro é o Servamp da preguiça, sendo o irmão mais velho. Tsubaki afirmou também que ele próprio era um vampiro, ele era o Servamp da melancolia, o mais novo entre os 7, mas que ninguém o aceita. Mahiro ficou cada vez mais confuso, até que Tsubaki se transformou em uma raposa negra e pulou em seu ombro para provocar Kuro. Mahiro o impediu e perguntou se havia sido ele quem mandou Belkia atacá-los no dia anterior, e Tsubaki confirmou, dizendo que adorava matar pessoas e vampiros. De repente ele deu um chute em Kuro, e pétalas de flores vermelhas caíram de sua manga, assumindo a forma de uma espada. Ele atacou Kuro com essa espada e Kuro a bloqueou com suas garras sombrias. Mahiro pediu que ele tomasse seu sangue para ganhar energia rapidamente, mas Kuro se recusou, mesmo quando Tsubaki o lançou ao chão e começou a pisoteá-lo. Tsubaki o chutou para longe, pegou Mahiro nos braços e declarou guerra contra todos os vampiros apenas porque achava divertido. Mahiro percebeu que Tsubaki era completamente instável e precisava desesperadamente de um psiquiatra, pois nada do que ele dizia fazia sentido. Nesse momento, Mahiro se lembrou de quando ainda lidava com a morte da mãe. Mesmo que todos ao seu redor fossem gentis, ele não conseguia se sentir confortável. Naquela época, seu tio lhe disse que ele precisava dar nome aos seus sentimentos e enfrentá-los, pois essa era a única forma de superar a dor. Agora Mahiro repete as palavras que ouviu no passado e as direciona a Tsubaki. Ele declara que vai lhe dar sangue e um nome, tornando-o seu Servamp, e depois vai impedi-lo de iniciar uma guerra contra os outros vampiros. Tsubaki ri e afirma que Mahiro vai morrer antes disso acontecer. Ele balança sua espada na direção de Mahiro e Kuro corre para salvar sua vida. Pouco antes de Tsubaki conseguir atingi-los, ambos desaparecem e Tsubaki parte em seu caminho, achando Mahiro um garoto curioso. Enquanto isso, Mahiro descobre por Kuro que outro Servamp o salvou naquele momento. De repente, um par de gêmeos aparece e anuncia que o mestre deles quer encontrar Mahiro e seu Servamp. Kuro não quer ir e se transforma em gato, mas um garoto rico sentado em seu trono aparece logo depois e avisa Mahiro que ele não tem escolha a não ser acompanhá-lo. Os três entram em uma limusine e o garoto se apresenta como Mizono, mestre do Servamp da luxúria. Eles chegam rapidamente à casa de Mizono e uma borboleta pousada em sua cabeça se revela como sendo seu Servamp. Mizono dá um tapa na cabeça do Servamp antes de apresentá-lo como Snow, e então conduz seus convidados para dentro da residência. Quando chegam a uma sala fechada, as verdadeiras intenções de Mizono são reveladas. Snow volta à forma de borboleta e suga o sangue de Mizono, o que permite que ele invoque sua foice da morte e libere seu poder total. O comportamento de Mizono muda completamente, e ele passa a tratar Mahiro como um incompetente que nem sequer sabe como utilizar corretamente seu Servamp. Ele diz a Mahiro que deveria tornar-se seu subordinado, mas quando Mahiro se recusa, Mizono ordena que Snow os ataque. Eles mal conseguem desviar do primeiro ataque, e Mahiro exige saber o motivo daquela agressão. Mizono, com desdém, se recusa a explicar qualquer coisa a alguém que considera inferior, o que deixa Mahiro furioso. Ele pega Kuro e vai embora pela porta da frente, deixando claro que não tem interesse em conversar com garotos ricos arrogantes. No entanto, assim que sai do prédio, Mahiro percebe que está completamente perdido. De repente, ele vê
vê centenas de crianças o encarando pelas janelas de forma estranha. Snow aparece atrás dele para explicar que aquelas crianças são seus lacaios, criados para cumprir suas ordens. Snow afirma que na guerra contra os vampiros, Tsubaki e seus subordinados estão mirando primeiro os lacaios mais fracos. Em seguida, Misono logo se aproxima ofegante apenas por ter descido um lance de escadas. Ele afirma que não quer tratar as crianças como peças sacrificáveis em um jogo de xadrez, e é por isso que deseja mais poder para poder protegê-las. Ele diz a Mahiro que se não tem determinação suficiente para ser o mestre de um Servamp, então ele deveria se tornar seu subordinado. Mahiro finalmente compreende sua posição e diz a Misono que vai ajudá-lo a proteger aquelas crianças criadas por Snow, não como servo, mas como amigo. Misono aceita sua ajuda e então pergunta se Mahiro pretende enfrentar Tsubaki de mãos vazias. Ele explica que todo mestre pode usar uma arma personalizada alimentada pelo poder de seu Servamp, e decide ensinar Mahiro a utilizá-la. Pouco tempo depois, Mahiro retorna para casa acompanhado de seu melhor amigo Sakuya. Enquanto caminham juntos, Mahiro sente uma presença estranha atrás de si, mas ao se virar não encontra ninguém. Sakuya brinca dizendo que deve ser um vampiro e então pergunta se Mahiro viu algo estranho recentemente. Mahiro não pode contar que Kuro é um vampiro, então apenas pede que Sakuya o chame imediatamente caso algo estranho aconteça. Sakuya acha aquilo tudo muito esquisito e corre para casa. No dia seguinte, Mahiro visita Misono para aprender como obter uma arma que o ajude a proteger seus amigos contra qualquer ameaça. Kuro diz que ele deve fechar os olhos, e ao fazer isso, Mahiro se vê em um lugar escuro dentro da mente de Kuro. Lá ele encontra um gato assustador que afirma ser parte de Kuro e o responsável pelo controle do poder do mestre. O gato o conduz até uma pilha de presentes e diz que ele deve escolher um com cuidado, pois não poderá trocar depois. Mahiro escolhe a caixa mais simples, mantendo-se fiel à sua filosofia. A caixa se transforma em uma vassoura mágica, e no momento seguinte ele já está de volta à sala de estar de Misono. A vassoura começa a girar em torno dele, depois se transforma em uma tatuagem em seu pulso. Ele se pergunta se realmente será capaz de lutar com aquilo. Mais tarde, Mahiro tenta invocar a vassoura para usá-la em combate, mas ela não aparece. Kuro explica que ele deve imaginar claramente seu objetivo, pois isso tornará mais fácil trazer a arma. Mahiro então pensa em seus amigos, lembrando-se do quanto eles são importantes para ele. Ele os considera sua família e diz a Misono que um dia pretende apresentá-los a ele também. Alguns dias se passam e Mahiro e seus amigos começam a se preocupar com Sakuya, que não tem ido à escola. Mahiro decide visitá-lo depois das aulas e até compra algumas marmitas para levar. Ele comenta com Kuro sobre como ele e Sakuya são amigos desde a escola primária, mas de repente suas lembranças começam a falhar. Ele esquece o endereço de Sakuya e se pergunta se algum dia realmente esteve na casa dele. Ele começa a perder todas as memórias ligadas a Sakuya, até que o próprio aparece atrás dele assustando. Enquanto Mahiro pergunta por que ele tem faltado à escola, Kuro observa com desconfiança. Sakuya explica que foi atacado ali por perto alguns dias atrás e embora tenha sido salvo, desde então tem medo de sair de casa. De repente eles escutam um grito ao longe e Sakuya agarra a mão de Mahiro, conduzindo-o por alguns becos até um espaço aberto. Antes mesmo que Mahiro possa perguntar o que aconteceu, ele e Kuro são amarrados com fios metálicos e duas espadas quase atingem Kuro. Belkia está no alto de um prédio e salta ao lado de Sakuya. Sakuya perde o controle e grita com Mahiro, dizendo que ele não deveria ter vindo já que havia sido avisado sobre a presença de vampiros naquela área. Somente então Kuro percebe que Sakuya é na verdade um lacaio de Tsubaki. Sakuya manda Mahiro pensar no passado, relembrar os momentos que passaram juntos, para perceber que ele não aparece em nenhuma das memórias de infância. Ele saca facas e manda Mahiro refletir sobre quantas memórias entre eles são reais e quantas foram fabricadas. Sakuya parte para o ataque, mas Kuro se coloca entre eles e recebe o golpe. Em seguida, Belkia também ataca e perfura Kuro com suas espadas. Mahiro não consegue acreditar que seu melhor amigo é um vampiro, e Sakuya diz que gostaria que isso não fosse verdade. Ele afirma que confiava em Mahiro, mas que ele cometeu o erro de mentir dizendo que Kuro era apenas um gato comum. Quase chorando, ele confessa que se isso não tivesse acontecido, talvez ainda fossem amigos. Mahiro quer sair daquela situação com a ajuda de seu Servamp, mas Kuro se recusa a beber seu sangue. Ele explica que os Servamps se alimentam da determinação do mestre misturada ao sangue, e como Mahiro ainda não tem determinação suficiente, ele não ganhará poder mesmo que Kuro beba seu sangue agora. Mahiro se sente impotente sem saber o que fazer, até que de repente os fios que o prendiam se rompem, e Misono e Snow aparecem. Snow ataca Belkia, enquanto Misono se prepara para enfrentar Sakuya, com a intenção de salvar Mahiro, a quem considera seu primeiro amigo. Sakuya acredita que um garoto mimado e rico como Misono não pode fazer nada, e manda Belkia atacá-lo primeiro. No entanto, assim que Belkia se posiciona entre Misono e seu Servamp, sua arma especial é ativada. Belkia fica completamente paralisado em uma cadeira de execução, e Snow corta, destruindo sua mente.
Mizono então diz a Sakuya que é uma pena estarem lutando, pois Mahiro queria apresentá-los em breve. A atitude de Sakuya muda repentinamente e ele começa a agir como se também quisesse ser amigo de Mahiro e Mizono. Isso faz com que Mizono baixe a guarda e desfaça a corrente que o ligava a Snow. Nesse momento, Belk, agora controlado por fios, ataca Snow e arranca sua perna. Ao mesmo tempo, Sakuya atinge Mizono com suas facas, causando ferimentos graves. Ele então segura sua faca junto ao pescoço de Mahiro e diz que sempre quis matar todos os amigos dele, mesmo nos momentos em que se divertiam juntos, porque essa era sua verdadeira natureza. Sakuya joga Mahiro no chão e declara que agora vai matar todos os seus amigos. Porém, de repente, o espírito de uma garota aparece atrás de Sakuya e o impede. Ela sussurra se ele realmente deseja machucar os outros da mesma forma como foi machucado, e isso faz com que toda a atenção dele se desvie de Mahiro. Kuro já havia se recuperado, e ele disse a Mahiro que não poderiam lutar naquela condição, por isso precisavam fugir. No entanto, Mahiro se recusou a recuar e deu um passo à frente para impedir Sakuya. Ele invocou sua vassoura e o atingiu com toda a força, causando um ferimento que não parava de sangrar. Mahiro de repente teve a sensação de que não estava mais no controle da arma, e então Sakuya pediu para que ele o matasse. A confiança de Mahiro vacilou, e sua vassoura se desfez em uma nuvem instável de energia. Ele perdeu a noção de si mesmo, sem entender o que estava fazendo. Sentiu que sua arma estava tentando forçá-lo a matar seu melhor amigo, e sabia que se fizesse isso deixaria de ser humano. Mesmo com esse sentimento sufocante, Mahiro não conseguiu se conter e avançou contra Sakuya, acertando-o mais uma vez. Ele se perguntou se aquele era mesmo o poder que queria usar para proteger seus amigos. Mahiro continuou a golpear Sakuya com a vassoura e por fim o lançou contra uma grade. Enquanto observava Mahiro com um sorriso, Sakuya desejava que aquele fosse o fim de sua triste vida dupla. Por outro lado, emoções negativas como culpa e arrependimento fluíam da mente de Mahiro direto para de Kuro. Então Kuro avançou sobre Mahiro e mordeu seu pescoço para sugar seu sangue. A corrente que os conectava reapareceu naquele instante e logo depois Kuro liberou uma habilidade oculta. Das costas dele surgiu uma sombra escura que assumiu a forma de um enorme e assustador gato. A criatura vomitou um líquido negro e espesso que cobriu toda a área, e Mahiro mal teve tempo de gritar perguntando o que estava acontecendo antes de ser engolido pela substância. Sakuya estendeu a mão e disse a Mahiro que bastava dar a ordem ao seu servamp para matá-lo e tudo seria resolvido. Ele confessou que tinha mentido mais cedo porque queria morrer pelas mãos de Mahiro, mas agora a situação estava ficando complicada demais. Antes que Mahiro pudesse decidir o que fazer, uma bala atravessou o coração de Kuro, fazendo com que seus poderes sombrios desaparecessem. Outro servamp e seu mestre haviam chegado ao campo de batalha. O novo mestre ordenou que seu servamp lidasse com todos, e então pulou acertando um chute em Kuro e atirando até que ele voltasse à forma de gato. O servamp, que usava um saco de papel na cabeça, correu em direção a Sakuya e atirou nele, mas uma aliada de Sakuya que manipulava marionetes o salvou no último segundo. Ela mandou que ele recuasse, e ele obedeceu. Mahiro perguntou se ele realmente queria matá-lo antes, mas Sakuya apenas jogou sua pulseira para ele e desapareceu. Logo depois, um carro invadiu a área e os lacaios de Snow chegaram. Snow informou que Mizono não estava gravemente ferido e o levou imediatamente para o hospital. Mahiro se sentiu culpado por ter deixado Mizono se machucar, mas então o mestre do Servamp com chapéu de cowboy apareceu e disse que Mizono precisava assumir a responsabilidade por ter baixado a guarda em plena batalha. Ele se apresentou como um negociante de antiguidades itinerante e apresentou seu Servamp chamado Jeje, e revelou que Jeje era o Servamp da inveja. Mahiro achou aquele homem estranho por conversar com bonecos e provocar seu próprio Servamp de propósito. O cowboy então devolveu Kuro a Mahiro pedindo desculpas por tê-lo tratado com tanta brutalidade. Ele afirmou que teria sido melhor se também tivesse resolvido o problema com Sakuya. Ele disse a Mahiro que era bom ele ter descoberto cedo que não tinha coragem suficiente para tirar a vida de alguém. Ele ofereceu levar Kuro embora e devolver Mahiro a sua vida de estudante comum, pois o caminho de mestre de um Servamp não era para alguém tão fraco quanto ele. Antes de ir embora, ele sugeriu que Mahiro o procurasse caso desejasse romper o contrato com Kuro. No dia seguinte, Mahiro saiu para fazer compras e avistou Tsubaki em um restaurante. Imediatamente correu para se sentar ao lado dele e perguntou quando Sakuya se tornou seu lacaio. Tsubaki então começou a contar a história da vida de Sakuya. Ele contou que Sakuya havia nascido de pais terríveis, que forçaram a própria filha a fazer algo terrível para receber o dinheiro do seguro. E depois eles obrigaram o jovem Sakuya a mentir para a polícia, dizendo que a irmã havia caído da janela enquanto brincava com ele. Essa foi a primeira vez que Sakuya mentiu e ele continuou mentindo devido à pressão dos pais. 6 anos depois, os próprios pais fizeram a mesma coisa com ele. Mas antes que ele perdesse completamente a sua vida, Tsubaki apareceu e o salvou.
Ele explicou que os lacaios se formam quando um humano prestes a perder a vida toma o sangue de um Servamp e a partir disso torna-se seu servo. Tsubaki zombou de Mahiro por nem saber algo tão básico e se retirou liberando uma aura assustadora e dizendo que não estava com vontade de violência naquele dia. Mahiro ficou paralisado pelo medo e nem conseguiu pedir para que Tsubaki devolvesse Sakuya. Ele se amaldiçoou por não ter percebido o que o amigo estava passando, já que Sakuya sempre tratava tudo como se fosse uma piada. No dia seguinte, Mahiro correu para a escola com a esperança de encontrar Sakuya na sala de aula. Ele não estava lá e todos os colegas reagiram de forma estranha ao ouvirem seu nome, pois se lembravam de sua personalidade, mas não de seu rosto. Mahiro percebeu que Sakuya ainda queria ser lembrado pelos amigos, mas não conseguia ter coragem para revelar sua existência a todos. No dia do festival cultural, Sakuya apareceu na escola usando uma máscara, mesmo que ninguém mais lembrasse de seu rosto. Os amigos passaram por ele e ele ficou surpreso ao ver um aviso nas costas deles dizendo que estavam esperando por ele. Enquanto Sakuya se perguntava como lidar com aquilo, Kuro surgiu voando em sua direção e o derrubou. Mahiro apareceu correndo logo depois e Sakuya fugiu para o terraço incapaz de encará-lo. Lá em cima ele disse a Mahiro que fosse embora, já que ele havia tentado matar tanto a ele quanto a Mizono. Mahiro respondeu que ele estava mentindo, pois na verdade tinha tentado salvá-los e que os ferimentos de Mizono nem foram tão graves. Os dois correram até o alto do prédio, onde Sakuya confessou que só se tornaram amigos naquele ano e que todas as memórias de infância que Mahiro tinha dele eram falsas e implantadas. Mahiro disse que isso não importava, pois ele realmente havia sido seu amigo. Mesmo assim, Sakuya pulou do terraço para evitá-lo. Mahiro pulou logo em seguida. Ele agarrou o colarinho de Sakuya e invocou sua vassoura voadora bem na hora em que estavam prestes a atingir o chão. Ele disse a Sakuya que não importava se ele era um vampiro, porque ainda era seu amigo. Logo depois, ele perdeu o controle e os dois caíram em uma floresta próxima. Eles riram dos poderes estranhos de Mahiro, que ainda não conseguia controlar direito, mas então Sakuya começou a chorar, dizendo que queria viver mais momentos felizes como aquele. Ele contou que quando era pequeno e se culpava pela morte da irmã, foi Tsubaki quem o consolou e disse que a culpa não era dele. Tsubaki prometeu que voltaria quando tudo terminasse e cumpriu a promessa aparecendo no leito de morte de Sakuya. Ele afirmou que Tsubaki foi o único que o ajudou sem mentiras, por isso faria qualquer coisa por ele. Mahiro percebeu que a influência de Tsubaki na vida de Sakuya era parecida com a que seu tio teve na dele, e disse imediatamente ao amigo que iria parar a onda de violência de Tsubaki. Sakuya agradeceu, mas disse que aquilo era o suficiente. Ele não podia mais permanecer ao lado de Mahiro e dos outros. Então trocou um toque de punhos com Mahiro e desapareceu. Ele correu para longe, lembrando que Mahiro foi a primeira pessoa que lhe estendeu a mão como um amigo. Sakuya chorou agradecendo por Mahiro ter sido seu amigo e por lhe proporcionar um ano feliz no ensino médio. Enquanto isso, Mahiro ficou frustrado com a própria fraqueza e se virou para Kuro, que estava escondido atrás de uma árvore, dizendo que queria se tornar mais forte. Pouco tempo depois, Mahiro recebeu uma carta que achou difícil de abrir. Então entregou a carta para Kuro. No entanto, assim que viu o selo, Kuro decidiu amassá-la. No dia seguinte, Mahiro levou Kuro para a escola, o que imediatamente aumentou sua popularidade entre as garotas. No caminho de volta para casa, eles encontraram um festival noturno e decidiram aproveitar. Enquanto esperavam pelo show de fogos sentados em uma ponte, um homem com tapa-olhos se aproximou. Ele entregou uma maleta a Mahiro, pedindo que ele a deixasse no setor de achados e perdidos, pois não sabia onde aquilo deveria ficar. Assim que Mahiro pegou a maleta, o homem desapareceu de forma suspeita. Mesmo assim, Mahiro não suspeitou de nada e seguiu sozinho até o setor indicado. No caminho, ele esbarrou em um homem alto, loiro e carregando um caixão nos ombros. O loiro disse que havia se separado de seu parceiro e pediu que Mahiro o acompanhasse até o setor de achados e perdidos. Durante a caminhada, Mahiro perguntou sobre o caixão e o loiro respondeu que era um lugar onde vampiros dormiam. Mahiro teve dificuldade para acreditar, mas então sua atenção foi desviada por uma explosão enorme atrás deles. As pessoas gritavam que uma maleta prateada havia explodido, e Mahiro se lembrou de que o homem com tapa-olho tinha dito para ele entregar a caixa antes que os fogos começassem. Faltava menos de 1 minuto para isso, e Mahiro se perguntou o que deveria fazer com a maleta. Ele ficou em dúvida se chamava Kuro ou se apenas se afastava com a caixa, já que revelar ser mestre de um Servamp diante de um estranho tão suspeito talvez não fosse a melhor ideia. Mesmo assim, ele decidiu confiar no loiro e invocou Kuro na frente dele. Mahiro ofereceu um pouco de sangue e Kuro pegou nos braços e saltou alto no ar. Ele lançou a caixa o mais alto que conseguiu e Mahiro entrou em pânico, temendo que ela não explodisse no céu, mas sim depois de cair no chão.
Mahiro acabou se amaldiçoando porque a maleta realmente caiu no chão antes de explodir, mas o garoto loiro apareceu bem na hora para salvá-lo. Ele segurou a maleta usando seu caixão e deixou que ela explodisse ali dentro. Mahiro e Kuro ficaram em choque e perguntaram quem ele era. Ele respondeu que se chamava Tetsu e era o herdeiro de uma estalagem de águas termais. De repente, uma voz trêmula veio de dentro do caixão perguntando como Tetsu teve coragem de jogar uma bomba lá dentro enquanto ele ainda estava lá. O morcego chamuscado saiu do caixão e caiu no chão, e Kuro imediatamente o reconheceu como Servamp do Orgulho. Tetsu o havia nomeado de Ryu e com um pouco de sangue ele se recuperou completamente. Ele não conseguia se calar e começou a falar sobre como conheceu Tetsu na estalagem e como o mundo estava mergulhado no caos enquanto Kuro vagava sozinho. Ryu disse que a explosão daquele dia certamente havia sido obra de Tsubaki e seus lacaios. Ele recomendou que Mahiro mantivesse contato com eles e que se ajudassem quando precisassem, mas também alertou que Tsubaki não era a única ameaça naquele momento. Mais tarde, quando Mahiro e Kuro voltaram para casa, a porta já estava aberta e alguém puxou Mahiro para dentro, deixando Kuro do lado de fora. Kuro percebeu que havia algo errado e quando a porta foi aberta novamente, ele teve uma arma mágica apontada contra si, enquanto outro homem com uma camisa de força pulava sobre ele. Mahiro foi levado para uma instalação estranha onde um cientista chamado Tsuyuki o recebeu. Ele explicou que estavam na sede da organização C3, uma entidade neutra entre humanos e vampiros. Ele se declarou aliado de Mahiro e afirmou que o haviam levado até ali apenas para uma conversa pacífica. Tsuyuki pediu a Mahiro que se unisse a eles para impedir Tsubaki, já que ele era uma ameaça tanto para humanos quanto para vampiros. Enquanto Mahiro achava tudo repentino demais, Tsuyuki tentava convencê-lo de que ambos estavam do mesmo lado com o mesmo objetivo, e por isso deveriam trabalhar juntos. Ele afirmou que Kuro conhecia bem a C3 e poderia contar tudo a Mahiro. Tsuyuki insistiu que precisavam se unir para eliminar todos os lacaios de Tsubaki. Mahiro respondeu que isso era inaceitável, porque um dos lacaios de Tsubaki era seu amigo, e ele havia prometido salvá-lo. Tsuyuki, que já havia pesquisado sobre Sakuya, disse que lidar com Tsubaki era algo sério e que sentimentos infantis não seriam levados em conta. Mahiro recusou trabalhar com adultos tão frios como ele, e Tsuyuki respondeu que respeitava sua decisão. No entanto, ele logo revelou sua verdadeira natureza calculista, dizendo que havia 52 portas naquela sala, mas apenas uma levava à saída. Ele mandou Mahiro encontrá-la rapidamente, caso contrário jamais veria seu Servamp de novo, já que Kuro estava enfrentando a equipe de caçadores de vampiros mais talentosa da C3. Mahiro começou a correr em busca da saída, mas a primeira porta o levou de volta ao ponto de partida. Tsuyuki explicou que levaria um dia inteiro para tentar todas as portas, e até lá os caçadores já teriam levado Kuro para longe. Ele revelou que se o Servamp e seu mestre ultrapassassem certa distância, o mestre morreria. Assim, Mahiro só tinha duas opções: encontrar a porta correta rapidamente ou colaborar com a C3. Ele rejeitou trabalhar com pessoas tão distorcidas e continuou procurando a saída, mas sem sucesso. Ele percebeu que não adiantava abrir todas as portas, então invocou sua vassoura e fez um movimento de dança que criou um tornado e rompeu o teto do prédio. Tsuyuki declarou que Mahiro havia descoberto a saída certa, mas ainda o alertou para não confiar em Kuro, pois no fim das contas ele ainda era um vampiro sedento por sangue. Mahiro respondeu que já tinha visto o lado bom dos vampiros, e que eles eram seus amigos. Tsuyuki ficou sem palavras diante de tanta ingenuidade e o deixou ir embora sem mais resistência. Enquanto isso, Kuro enfrentava os 3 inimigos de antes. Ele quase foi atingido por espinhos negros que surgiram do chão, mas conseguiu desviar. O homem com camisa de força partiu para cima dele com chutes, e Kuro desviou de alguns até ser acertado no rosto e arremessado para longe. Eles o encurralaram e disseram que se ele tivesse respondido à carta que enviaram, nada daquilo teria sido necessário. Kuro continuou fugindo enquanto desviava de tiros e chegou às margens do rio. O homem o distraiu dizendo que o mestre dele estava sob o controle deles, e no momento em que Kuro perdeu o foco, foi aprisionado por barras negras. Quando os caçadores estavam prestes a finalizá-lo, Mahiro chegou montado em sua vassoura e o resgatou. Dias depois, Mahiro, Misono e Tetsu organizaram uma reunião na estalagem de Tetsu. Enquanto Kuro e Snow relaxavam nas águas termais, Misono recebeu uma cama confortável e Tetsu continuava ocupado com o trabalho. Mahiro se irritou porque ninguém parecia estar levando a reunião estratégica a sério. Ele e Misono se encontraram na máquina de bebidas e começaram a listar tudo o que não sabiam sobre os Servamps e Tsubaki. Mahiro acreditava que o mestre do Servamp da Inveja talvez soubesse de algo útil, pois parecia bem informado. Misono recusou a ideia, dizendo que não deveriam confiar naquele homem e que dariam conta do recado sozinho. Mais tarde, Ryu chegou voando com informações sobre uma pessoa perigosa vagando pela cidade. Mahiro e Kuro saíram à procura dela e descobriram por um lacaio de Ryu que o alvo era um homem vestido de preto com asas nas costas. Eles logo o avistaram e mesmo com Kuro avisando
Notando que ele parecia perigoso, Mahiro decidiu segui-lo. Ele viu o homem carregando um ouriço em uma gaiola e o espírito protetor de Mahiro despertou, fazendo-o correr para salvá-lo. Quando virou a esquina, encontrou o homem esperando por ele. O homem perguntou se ele era um anjo ou um demônio, e Mahiro não entendeu o sentido da pergunta. O homem então usou seu poder e invocou um piano mágico. Ele começou a tocar uma melodia que deixou o corpo de Kuro pesado, forçando-o a se ajoelhar. O homem declarou que era um demônio e partiu para o ataque. Ele lançou Kuro ao ar com um chute e continuou chutando para mantê-lo no ar. Mahiro invocou sua vassoura e voou até o topo do prédio, onde o estranho estava prestes a pisar em Kuro. Mahiro o interrompeu e permitiu que Kuro tomasse seu sangue para recuperar forças. Ele perguntou ao homem por que estava machucando seu parceiro e pediu que libertasse o ouriço. O homem atendeu ao pedido e assim que abriu a gaiola, o ouriço se transformou em outro Servamp, que se apresentou como Law, o Servamp da ganância. Ele era extremamente agitado e disse que o homem com ele era seu mestre, chamado Lish, que vivia acreditando que era um anjo. Lish se irritava com a tagarelice de Law e o chutava para longe, dizendo que o odiava por ele também ser um demônio. Law não conseguia parar de bajular seu mestre abusivo, mesmo levando pancadas o tempo todo. Mahiro ficou incomodado com aquele comportamento estranho, mas ficou feliz por encontrar mais um possível aliado na luta contra Tsubaki. No entanto, Law disse que Mahiro estava enganado, pois eles não eram aliados. Além disso, ele afirmou que não precisavam de aliados, porque Kuro, sendo o irmão mais velho dos serventes, poderia acabar com tudo sozinho se quisesse. Ele disse que ainda não perdoava Kuro pelo que aconteceu na última vez em que os 7 vampiros se reuniram. Kuro e Law se encararam com ódio, e Mahiro percebeu que havia um passado sombrio entre eles. Ele os separou antes de se apresentar a Law e pedir sua ajuda. Law recusou, observou bem Mahiro e comentou que o mestre do irmão mais velho era alguém muito comum, depois saiu correndo. Mahiro voltou para a estalagem e ficou surpreso ao ver Lish na televisão, sendo apresentado como um pianista genial da Europa. Ele contou aos outros que Lish era o mestre do Servamp da ganância, e Kuro demonstrou pena pelo garoto. Ele revelou que Law costuma matar seus mestres quando se cansa deles, e por isso era melhor não se envolver com ele. Apesar do aviso, Mahiro decidiu ir ao concerto de Lish. Ele ficou espreitando a saída, esperando uma chance de entrar quando os seguranças estivessem distraídos. Porém, um fã de música gentil viu e decidiu levá-lo até o auditório para assistir a outro programa. No caminho, Mahiro avistou o homem de tapa-olho que havia entregado a maleta explosiva e percebeu que Tsubaki agora estava mirando em Lish, então correu até o salão onde o concerto acontecia. No salão, Law estava aproveitando a apresentação musical de seu mestre quando de repente todo o público se voltou contra ele. Todas aquelas pessoas eram lacaios de Tsubaki, mas Law já esperava por isso. Ele enfrentou todos sozinho e quando Mahiro finalmente entrou no local não encontrou nada além de corpos espalhados pelo chão. Mahiro ficou chocado com a força do vampiro e pensou que ele havia ido longe demais. Lish interrompeu sua apresentação porque ouviu pessoas conversando e Law perguntou por que ele não estava agradecendo por ter lidado com todos os inimigos. Lish respondeu com um chute, mas Law surgiu bem atrás dele e o lançou contra a parede com outro chute. Mahiro se preocupou, mas Law garantiu que os mestres de Servamps eram mais resistentes que humanos comuns. Em seguida, Law pediu que Mahiro parasse de tentar recrutá-lo e deixasse Kuro resolver tudo sozinho. Mahiro afirmou que Kuro não podia fazer isso sem ajuda e Law se irritou. Ele empurrou Mahiro de forma leve, mas o arremessou para o outro lado do salão. Kuro se interpôs como escudo para proteger seu mestre. Law riu da situação e decidiu contar a Mahiro a origem dos 7 Servamps. Ele contou que há muito tempo os 7 irmãos vampiros viviam em paz até receberem uma carta de uma organização chamada C3. A carta pedia que matassem uma determinada pessoa. Os 7 decidiram tomar a decisão democraticamente. Ganância, gula e ira foram contra a execução, enquanto orgulho, inveja e luxúria foram a favor. Como houve empate, a decisão final foi deixada para o irmão mais velho, o Servamp da preguiça. Quando Law estava prestes a revelar o que ele havia decidido, Kuro foi tomado por fúria e desejo de matar. Ele liberou seu poder enquanto Law o provocava, perguntando quanto ele queria esconder seus erros do próprio mestre. Kuro sacou sua espada e os 2 Servamps iniciaram um combate violento no palco. Mahiro decidiu intervir por conta própria e invocou sua vassoura. Ele chamou Kuro, mas ficou desconcertado com a expressão insana em seu rosto. De repente, Lish se recuperou dos ferimentos e interrompeu a luta entre Kuro e Law, imobilizando Law no chão. Ele pegou a vassoura de Mahiro e entortou-a e cravou Kuro contra a parede. Lish declarou que todos eram destrutivos demais e que naquele momento tudo o que deveriam fazer era ouvir sua música. Ele invocou seu piano e começou a tocar uma melodia triste que despertava memórias intensas em quem a ouvia, forçando
forçando-os a chorar. Enquanto Mahiro lembrava dos momentos com sua mãe e começava a chorar, Lau rosnava no chão porque via alguém que tentava desesperadamente esquecer. Kuro permaneceu paralisado, com as pupilas dilatadas, enquanto uma lembrança horrível que ele tentava suprimir voltava com força. Lau não aguentou mais e tentou atacar Lish, que já estava pronto para contra-atacar. Nesse momento a porta se abriu e o homem que havia levado Mahiro até ali entrou. Ele enviou um mascote em forma de baleia para acalmar a situação, e a baleia deu pequenos golpes em Lau e Lish, além de lamber suas cabeças, tentando fazê-los parar. Lau não ficou satisfeito com a interferência do homem e do mascote, que era seu próprio lacaio. Mahiro correu para libertar Kuro, mas percebeu que ele havia perdido completamente o controle. De repente ele ouviu um som e se virou para ver uma das sobreviventes de Tsubaki à vista. Ela pediu desculpas e implorou para ser deixada em paz, mas Lau decidiu eliminá-la. Mahiro segurou o braço dele e pediu que parasse, pois não havia necessidade de matar alguém que nem sequer tinha intenção de lutar. Lau desistiu, dizendo que não queria se incomodar com personagens irrelevantes. Ele saiu e Mahiro se aproximou do homem de antes, que se apresentou como o empresário de Lish. Eles decidiram poupar a subordinada de Tsubaki e Mahiro ficou encarregado de levá-la até seus amigos por enquanto. Kuro seguiu, ainda envolto em escuridão. Enquanto isso, Lau tentava acalmar sua raiva assistindo a vídeos bobos na internet quando Tsubaki apareceu bem atrás dele. Lau se assustou ao vê-lo e Tsubaki sorriu de forma assustadora ao sacar sua arma. Em outro lugar, Mahiro retornou à estalagem de águas termais, onde Misono estava furioso por ele ter agido por conta própria. Misono disse que isso poderia trazer consequências perigosas, mas reconheceu que ao menos Mahiro havia conseguido capturar um dos lacaios de Tsubaki com vida. Misono queria manter a subordinada, chamada Lilac, sob restrição, pois não confiava nela. Quando Mahiro tentou argumentar, Misono explicou que ela poderia estar fingindo ser fraca, quando na verdade podia ser forte e perigosa. Tetsu e Kie decidiram interrogá-la para tentar descobrir onde ficava a base de Tsubaki, mas Mahiro os impediu. Ele acreditava que se Tsubaki soubesse que Lilac estava ali, viria resgatá-la. Misono achou difícil acreditar nisso, mas Mahiro lembrou que na primeira vez em que encontrou Tsubaki, ele havia aparecido para resgatar Belkia. Ele também se recordou de como Sakuya respeitava Tsubaki, então tinha a sensação de que ele apareceria. Mahiro pediu a opinião de Kuro sobre o assunto, mas Kuro apenas saiu da estalagem sem dizer nada. Mahiro seguiu e perguntou o que estava acontecendo. Kuro se virou e o olhar que lançou foi suficiente para que Mahiro percebesse que ele não estava bem. Ele entendeu que desde que Lau havia mencionado o passado deles, o vampiro preguiçoso estava fora de si. Mahiro queria perguntar mais sobre a história com a C3 e saber se Kuro havia aceitado matar a pessoa que eles queriam eliminar. Porém, no instante em que começou a pergunta, sentiu Kuro se derretendo e se transformando em algo que parecia saído de um pesadelo. Mahiro tremia de medo enquanto a forma ameaçadora de Kuro o encarava. Ele reuniu toda a coragem para pedir que voltasse com ele e Kuro obedeceu. Ele se transformou em gato e o seguiu em silêncio até a estalagem. Mais tarde, Mahiro se sentou para conversar com Lilac, que perguntou por que ele estava sendo tão gentil com ela mesmo sendo inimigos. Mahiro respondeu que não via Tsubaki como inimigo, apenas como alguém que precisava ser detido. Lilac achou Mahiro ingênuo demais e o alertou sobre Haigen, que era o braço direito de Tsubaki, além de ser o mais forte e perigoso entre todos os lacaios. No dia seguinte, Mahiro acordou cedo e procurou por Kuro, que dormia num canto escuro. De repente, ele recebeu uma ligação do empresário de Lish, que perguntou se ele havia visto Lau. Ele informou que Lau estava desaparecido desde a noite anterior e que por causa disso Lish estava ficando cada vez mais fraco e esgotado. Lish também procurava por Lau, pois só assim conseguiria recuperar suas forças. Nesse momento, um ruivo de meia-idade apareceu atrás dele. Lish percebeu que ele era perigoso e tentou fugir, mas não foi rápido bastante e acabou ferido na cabeça. O ruivo era Haigen, o braço direito de Tsubaki. Ele afirmou que seu chefe estava irritado com o que Lau havia feito aos seus preciosos lacaios na noite anterior. Ele declarou que para equilibrar as coisas teria que fazer Lish passar pelo inferno. Lish tentou revidar, mas foi gravemente ferido por Haigen, que continuava brincando durante a luta e até desafiava seu oponente para uma partida. Quando Lish tentou atacá-lo aproveitando uma distração, Haigen desviou com facilidade e ainda feriu seu braço. Haigen estalou os dedos e a ferida começou a queimar com uma chama vermelha que ele usou para acender seu cigarro. Ele então disse que Lish agora estava aos pés de Tsubaki, completamente derrotado. Lish respondeu que não ligava para o deus nem para o ouriço, mas que não perderia para um ruivo qualquer. Haigen afirmou que seria uma pena matar um pianista talentoso como ele e então liberou suas chamas vermelhas mais uma vez, criando um enorme tornado de fogo. O tornado era tão grande que Mahiro viu a distância e quis correr até o local imediatamente. Ele pediu que Kuro se preparasse para lutar, mas Kuro recomendou chamar reforços antes. Mahiro insistiu
insistiu que não havia tempo para preguiça, e apesar da hesitação, Kuro não teve escolha a não ser obedecer. Eles chegaram bem na hora em que Heigen estava prestes a acabar com Licht. Mahiro exigiu que o Ruff se afastasse de seu amigo, mas assim que descobriu que se tratava do temido Heigen, decidiu enfrentá-lo diretamente. Ele convocou Kuro para a batalha, mas imediatamente Kuro foi dominado pela escuridão interior e perdeu a conexão com Mahiro. O corpo de Kuro começou a derreter e se transformou em um líquido negro até que toda essa escuridão se condensou em uma esfera de cristal escura. Mahiro não conseguiu entender o que estava acontecendo e, ao segurar a esfera com as mãos trêmulas, se perguntou se aquilo era realmente Kuro. Heigen também se mostrou curioso com a situação e se aproximou, enquanto Mahiro se preparava para invocar sua vassoura e se defender. Mahiro ficou surpreso quando até mesmo sua vassoura foi absorvida pela esfera negra de cristal, deixando-o completamente indefeso. No entanto, Licht se colocou entre Heigen e Mahiro, afirmando que a luta deles ainda não havia terminado. Ele usou o poder de suas botas mágicas para criar um piano circular ao redor de Heigen e entrou nele para tentar dominá-lo com sua música. Heigen ficou impressionado com suas habilidades e decidiu levar a luta a sério. Ele atacou Licht com suas chamas vermelhas, e Licht respondeu lançando as teclas do piano contra ele. Enquanto os dois continuavam lutando em meio à música e ao fogo, Mahiro apenas observava paralisado. Ele se sentiu como um peso morto, alguém que foi ajudar, mas acabou apenas atrapalhando Licht. Durante a batalha, Licht ainda encontrava tempo para falar com Mahiro e lhe disse que ele precisava abandonar suas dúvidas e fazer aquilo que realmente desejava. Logo a luta chegou ao fim, e Licht perdeu de forma humilhante. Heigen o pegou nos braços e decidiu levá-lo vivo até Tsubaki, mas Mahiro correu em sua direção e pediu que deixasse seu amigo em paz. Heigen apareceu ao lado dele de forma repentina e deu um peteleco tão forte que o deixou paralisado. Só depois que Heigen foi embora, Mizano e Tetsu chegaram ao local. Eles ficaram chocados ao saber que Kuro havia se transformado em uma esfera negra, mas os vampiros ao lado deles ainda conseguiam sentir a energia de Kuro dentro dela. Mahiro se culpou por não ter escutado o conselho de Kuro e por ter se precipitado sem esperar reforço, mas Mizano disse que ainda havia esperança. Ele encontrou um celular próximo dali, e ao ver o chaveiro com o rosto de Belkia, concluiu que o aparelho provavelmente pertencia a alguém do grupo de Tsubaki. O palpite estava certo, e Tsubaki logo ligou pro telefone dizendo que aquele celular pertencia a Heigen e que ele gostaria de tê-lo de volta. Mizano respondeu que faria uma troca oferecendo o celular em troca de LOL e Licht, que estavam sob poder de Tsubaki naquele momento. Tsubaki achou ousada a proposta e comentou que não pagaria tanto por um celular já que não era um iPhone. Mizano insistiu que também tinha uma das subordinadas de Tsubaki como refém. Ele exigiu a devolução do Servamp da ganância e de seu mestre sem mais ferimentos, e em troca Tsubaki poderia recuperar tanto o telefone quanto sua lacaia. Tsubaki apenas riu e disse que não machucaria os dois, mas talvez os mantivesse separados. Em seguida ele encerrou a ligação, refletindo que precisaria ajustar seus planos. Mahiro e os outros convocaram imediatamente uma nova reunião e concluíram que tinham até a meia-noite para encontrar Licht e reuni-lo com LOL. Além disso, Mizano disse a Mahiro que dessa vez ele deveria ficar de fora, pois estava sem seu Servamp e sem arma, e assim não seria útil. Eles deixaram a sala para montar a estratégia, enquanto Mahiro ficou sozinho com a esfera negra pensando no que havia acontecido com Kuro. Ele percebeu que durante todo aquele tempo era Kuro quem o carregava, e que se quisesse ajudar de verdade precisava se tornar mais forte. Com lágrimas nos olhos, Mahiro pediu desculpas por ter colocado toda a responsabilidade nas costas de Kuro e por não ter conseguido ajudá-lo quando ele mais precisou. De repente a voz de Kuro veio de dentro da esfera. Ele disse que já estava cansado das reclamações de Mahiro. Dentro da esfera, Kuro apareceu em versão miniatura e explicou que não sabia o que estava acontecendo, apenas que não conseguia sair dali. Mahiro prometeu que faria qualquer coisa para libertá-lo, mas Kuro respondeu que não precisava se preocupar, pois estava gostando da solidão, onde ninguém o incomodava. Mahiro então chamou Mizano e Tetsu para mostrar que Kuro estava reagindo dentro da esfera, mas eles não conseguiam vê-lo nem ouvi-lo. Tetsu teve uma ideia imediata e decidiu abrir a esfera à força para libertar Kuro. Mahiro o impediu, dizendo que não era certo fazer isso. Ele declarou que como mestre de Kuro era sua responsabilidade salvá-lo. Pegou a serra nas mãos e tentou cortar a esfera, mas não obteve nenhum resultado. Logo depois, um convidado chegou à estalagem. Era Kranz, o empresário de Licht, acompanhado pelo mascote em forma de baleia. Kranz ficou deprimido ao saber que Licht e LOL haviam sido sequestrados por Tsubaki, e Mahiro se desculpou por ter piorado tudo ao tentar ajudar. Kranz decidiu se unir ao plano de resgate e contou que o mascote era bom em combate, além de ter uma
uma forma de ajudá-los. Ele pegou uma pistola d'água e colocou uma gota na mão de Ryu, que ficou paralisado na mesma hora. Kranz explicou que a arma estava carregada com água benta, capaz de enfraquecer vampiros, e que costumava usá-la para acalmar LOL quando ele surtava. Mahiro perguntou onde ele conseguiu aquela arma e Kranz respondeu que comprou de um antiquário muito peculiar. Ao saber que se tratava do mestre do Servamp da Inveja, Mahiro decidiu que precisava tentar pedir ajuda a ele. Só de pensar nesse antiquário, Mizano foi tomado por memórias horríveis de abandono e disse a Mahiro que não confiavam naquele homem. No entanto, Snow conseguiu convencê-lo de que naquele momento não havia outra escolha. Todos seguiram caminhos diferentes e Mahiro pegou o trem até a loja do antiquário. No caminho, Tsubaki apareceu ao lado dele na forma de raposa. Mahiro se assustou e Tsubaki demonstrou decepção por seu lacaio não estar com ele. A raposa negra começou a exalar uma nuvem escura, e Mahiro se lançou para fora do trem em movimento pouco antes de uma explosão acontecer. No entanto, tudo não passou de uma ilusão, e Mahiro só percebeu isso quando já estava deitado na plataforma. Ele entendeu que Tsubaki já estava em movimento, e por isso precisava se apressar. Logo Mahiro chegou à loja, mas ao abrir a porta foi recebido por um cientista maluco que havia derretido a cabeça de uma boneca e feito um suco com ela. Mahiro tropeçou de susto e o cientista perguntou quem ele era. Ele o deixou entrar na loja, que estava repleta de objetos estranhos e mal rotulados. Mahiro perguntou sobre o antiquário e descobriu que ele estava ausente naquele momento. Ele então se apresentou, mas o cientista errou cada sílaba do nome dele, embora se lembrasse que ele era o mestre do Servamp da Preguiça. O homem forçou Mahiro a sentar em uma cadeira, lhe serviu um chá gelado e escreveu seu nome em sua testa para não esquecer. O cientista finalmente se apresentou como Johan, um pesquisador especializado em vampiro. De repente, o antiquário apareceu e deu um soco no estômago de Johan por ter derretido a cabeça de sua boneca favorita. Depois ele se virou para Mahiro e recebeu com cortesia. Ele se apresentou como Miko e agradeceu por Mahiro cuidar tão bem de seu irmão mais novo. Mahiro ficou chocado ao descobrir que Mizano era irmão de Miko, mas de repente entendeu o comportamento dele. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Johan o agarrou e pediu que o apresentasse ao Servamp da Preguiça. Mahiro mostrou que Kuro havia se transformado em uma esfera, e Johan ficou empolgado demais com aquilo. Ele empurrou Mahiro em direção ao espelho, que era na verdade uma porta secreta, levando-o direto para o laboratório escondido do cientista, onde Mahiro virou seu novo objeto de estudo. Johan começou a registrar dados sobre sua altura, peso e condição médica, mas Mahiro pediu que ele pesquisasse sobre Kuro e não sobre ele. Miko perguntou o que Mahiro pretendia fazer quando Kuro voltasse ao normal. Ele queria saber se Mahiro seria capaz de enfrentar Tsubaki de verdade dessa vez. Mahiro perguntou por que eles usavam o termo quebrar em vez de matar para os vampiros e Miko explicou que vampiros são imortais, então não podem ser mortos. No entanto, os lacaios podem ser mortos se o Servamp beber o sangue deles. Já os próprios Servamp são criados quando o humano lhes dá um nome e um objeto. Mahiro se lembrou de que havia dado um guizo a Kuro quando o encontrou como gato. Miko explicou que esse objeto é o elo que liga o Servamp ao seu mestre e que se ele for destruído, o Servamp é considerado quebrado. Mahiro disse que só queria saber como trazer Kuro de volta ao normal, mas nem Miko nem Johan sabiam como fazer isso. Mahiro perguntou a Johan por que ele era tão obcecado por estudar vampiros e Johan começou um longo monólogo sobre como as guerras impulsionaram o progresso ao longo da história. Ele contou que ouviu histórias sobre como Kuro venceu todas as batalhas em que lutou e que queria vê-lo usando seu poder total para derrotar Tsubaki dessa vez. Mahiro respondeu que não precisava do poder de Kuro, mas precisava dele como amigo em primeiro lugar. Johan disse que não se interessava por sentimentos, mas revelou que Mahiro podia tentar algo para trazer Kuro de volta. Ele entregou a Mahiro um copo de chá e assim que ele tomou um pouco ele caiu desmaiado. Johan riu e revelou que o chá continha um medicamento especial que permitiria ao mestre entrar diretamente na mente de seu Servamp. Johan disse a Mahiro que ele deveria resolver as coisas com Kuro ali mesmo e depois compartilhar os resultados do experimento com ele. Em seguida, Mahiro começou a flutuar na escuridão até avistar o guizo de Kuro. Enquanto isso, Mizano usou sua fortuna sem limites para contratar um especialista em localização por imagens, que analisou algumas fotos contidas no celular de Hagen. Esse especialista conseguiu deduzir com precisão a localização de Tsubaki e seu grupo, que estavam hospedados em um hotel 5 estrelas. Mizano pensou que a distância entre o porão e o último andar do hotel era suficiente para manter Lish e Law em locais separados e perigosamente isolados. Ele também concluiu que Tsubaki e Hagen deviam estar protegendo os dois por lá, então decidiu organizar um ataque total ao cair da noite. Quando a noite chegou, Tsubaki recebeu uma ligação e saiu rumo ao local indicado. Enquanto ele se movia, recebia informações em tempo real através de seus subordinados. Nesse momento, Mizano e Tetsu já estavam disfarçados e prontos para se infiltrar no hotel. Kranz fingia ser um turista rico e encantava a recepcionista até descobrir que Tsubaki provavelmente estava no andar 41.
41. Ele entregou a Mizano o cartão de acesso a um quarto naquele mesmo andar. Mizano avisou Tetsu para ficar preparado e entrou no elevador, mas de repente Sakuya apareceu ali. Mizano ficou nervoso com a possibilidade de ser reconhecido, mesmo com o disfarce, e seus temores logo se confirmaram. Sakuya já havia percebido sua presença. Ele apontou que havia apertado o botão do andar 41, mas observou que esse andar estava na parte inferior da lista. Mizano entrou em pânico ao perceber a verdade e em seguida Sakuya apertou o botão de emergência, interrompendo a subida do elevador. O elevador então entrou em queda livre e Mizano retirou o disfarce, pois percebeu que já não havia mais razão para escondê-lo. Durante a queda, Mizano se perguntou se Lish e Law já haviam sido movidos daquele local, mas descartou a hipótese ao concluir que, se fosse o caso, Sakuya não estaria ali para detê-lo. Ele ordenou que Tetsu subisse pelas escadas enquanto ele lidava com Sakuya. O elevador parou no porão número 5. Mizano se lembrou da reunião estratégica onde haviam presumido que Raigen estaria protegendo um dos reféns, enquanto os outros subordinados de Tsubaki cuidariam do outro. Mizano desejava enfrentar todos, mesmo sabendo que Snow não era especializado em combate. Contudo, ao abrir a porta do elevador, descobriu que o porão estava completamente vazio. Subitamente, Sakuya invocou uma motosserra mágica e empurrou Mizano e Snow para fora do elevador. Ele declarou que o plano de Mizano estava errado desde o início, pois eles não compreendiam o funcionamento da mente de Tsubaki. Ele revelou que haviam sido enganados desde o começo e que o verdadeiro objetivo de Tsubaki ao sequestrar Law não era machucá-lo, mas usá-lo como isca para atrair Ryu, o servo do orgulho, para que pudessem destruí-lo. Sakuya então atacou Mizano com sua motosserra e Mizano só conseguiu desviar. Ele sabia que vencer em um confronto direto seria difícil, então decidiu provocar Sakuya. Ele disse que Mahiro ainda considerava um lixo como ele um amigo, mesmo ele estando ao lado de um lunático como Tsubaki. As provocações surtiram efeito e Sakuya gritou que ninguém entendia a verdadeira motivação de Tsubaki. Ele afirmou que Tsubaki buscava uma chave para algo que nem mesmo ele sabia o que era. O objetivo final permanecia um mistério até mesmo para a maioria de seus próprios subordinados, e Mizano percebeu que Tsubaki não estava apenas tentando iniciar uma guerra entre vampiros. Enquanto isso, Ryu e Tetsu chegaram ao andar mais alto onde Raigen e outros aliados de Tsubaki estavam reunidos para enfrentá-los. Kuni acreditava que os reféns estavam logo após aquele grupo, e mesmo em menor número ele confiava que ele e Tetsu conseguiriam vencer. Em paralelo, Tsubaki havia chegado a uma floresta, conforme indicado na ligação. Ele não ficou satisfeito ao ser recebido por 5 pessoas vestidas com fantasias de baleia. O mascote azul amaldiçoou Tsubaki e exigiu que devolvesse Law e Lish, ameaçando puni-lo. Tsubaki zombou da voz irritada que não combinava com a fofura da fantasia, e mostrou as chaves do quarto onde o mestre e o servo estavam. Ele perguntou onde estava sua subordinada, e a baleia azul disse que ela estava escondida dentro de uma das fantasias. O mascote tentou roubar as chaves de Tsubaki, que desviou do ataque e saltou para o alto de uma árvore, já que atacar de forma imprudente poderia ferir sua própria aliada por engano. De repente, outro dos mascotes arrancou a árvore inteira com força e tentou atingir Tsubaki, que conseguiu escapar. Os outros também o atacaram, mas Tsubaki, ágil como sempre, conseguiu desviar de todos os golpes com facilidade. Ele afirmou que, como havia a possibilidade de sua subordinada estar ali, ele não podia simplesmente fugir. Ele tentou apalpar a fantasia da baleia azul para verificar se havia 2 pessoas ali dentro, mas o tecido era espesso demais para ter certeza. Ele riu dizendo que era divertido brincar de esconde-esconde com baleias numa floresta, e então usou seu poder para fazer chover do céu limpo, enquanto lançava um sorriso ameaçador aos mascotes. Enquanto isso, Mahiro chegou ao interior da mente de Kuro, que se parecia com um deserto de areia vermelha. Ele viu o gato estranho que havia lhe dado sua arma e perguntou onde Kuro estava. O gato disse que Kuro não queria vê-lo, mas Mahiro não acreditou. Ele se concentrou, ouviu o som do guizo e começou a segui-lo, andando em círculos. Logo ele caiu de cara no chão e percebeu que o som vinha debaixo da areia. Decidido a pensar de forma diferente, Mahiro cortou a areia até encontrar uma escada submersa. Ele mergulhou e emergiu do outro lado, descendo as escadas até chegar a uma sala. Assim que a porta se abriu, Mahiro foi transportado para uma antiga memória de Kuro. Era o encontro onde os 7 Servants discutiam se deveriam aceitar a missão de assassinato oferecida pela organização C3. Os vampiros estavam divididos entre 2 posições sobre matar o homem que na verdade era o criador dos 7 Servants. Orgulho, inveja e luxúria acreditavam que ele era perigoso demais para continuar vivo, enquanto gula, ira e ganância achavam um absurdo matá-lo antes mesmo de ele cometer qualquer erro. Todos esperaram pela decisão de Kuro, que declarou que ele próprio mataria o homem. Law perdeu o controle ao ouvir aquilo, agarrou Kuro pela gola e perguntou se ele realmente mataria o humano que era como um pai para eles.
Kuro respondeu que não queria ouvir aquela palavra pois não sentia orgulho da forma como os vampiros haviam sido criados. Mahiro ficou chocado ao ver aquilo e seguiu Kuro em sua caçada. Ele acompanhou as lembranças até uma casa japonesa tradicional, onde Kuro se encontrou com seu criador. Subitamente, vinhas negras e espinhosas saíram do chão e impediram Mahiro de ver e ouvir o que estava acontecendo. Ele tentou se libertar, mas conforme Kuro atacava seu criador, as vinhas cobriram seus olhos com tanta força que começaram a sangrar. Kuro afirmou que não queria que Mahiro visse o ato mais vergonhoso de sua existência. A cena mudou rapidamente para o que veio depois do assassinato. Inveja, luxúria e orgulho estavam satisfeitos por tudo ter acabado, enquanto Gula e Ira também concordavam que aquela era a única maneira de trazer paz ao mundo. Eles prometeram não guardar ressentimentos contra Kuro, mas Law foi diferente. Ele jurou que nunca perdoaria Kuro, que apenas se afastou em silêncio. Mahiro viu tudo isso e gritou para Kuro parar, dizendo que dessa vez ele estava pronto para enfrentá-lo e também para enfrentar seus pecados. De repente tudo ficou escuro e quando a escuridão se dissipou, Mahiro se viu em um lugar estranho cheio de blocos selados. O gato estranho demonstrou estar incomodado com o fato de Mahiro estar indo tão fundo na mente de Kuro, mas mesmo assim pediu que ele tentasse abrir um dos segredos contidos nos blocos. Ele ofereceu armas poderosas para quebrá-los, mas Mahiro recusou. Ele disse que sabia que Kuro estava ali dentro e que só precisava bater para alcançá-lo. Ele bateu na porta e Kuro criou uma passagem para ele. Mahiro entrou no quarto escuro, onde ouviu os arrependimentos de Kuro após matar seu criador. Logo a luz apareceu e Mahiro encontrou Kuro encolhido, ainda se perguntando se havia feito a coisa certa. Kuro desejava que alguém lhe dissesse que ele não estava errado, mas Mahiro gritou que ele estava sim. O espaço ao redor começou a se quebrar enquanto Mahiro dizia que se ele ainda tinha dúvidas, então era porque no fundo sabia que aquilo foi errado. Mahiro afirmou que é preciso coragem para aceitar os próprios erros e seguir em frente, e que era isso que eles deveriam fazer. Ele deu uma cabeçada em Kuro e disse que não havia tempo a perder ali. Em seguida estendeu a mão para ele, dizendo que dessa vez ele não estava sozinho, e que agora os dois enfrentariam juntos o passado e o futuro. O espaço branco ao redor dele se despedaçou, dando lugar a um campo verde, onde Kuro aceitou as palavras de Mahiro e se transformou em sua forma de gato para ser segurado mais uma vez por seu mestre. Enquanto isso, no último andar do hotel, Lish e Law recobraram a consciência. Eles estavam feridos e amarrados em quartos vizinhos. Law comentou que mesmo um pianista talentoso como Lish morreria sem deixar qualquer legado. Lish respondeu dizendo que não morreria e chamou Law de idiota sem sonhos. Mesmo com Law insistindo que ele não era nada especial, a parede entre os dois se quebrou de repente, e Lish atravessou por ela. Law ficou em silêncio, e Lish perguntou se ele havia perdido a capacidade de discutir agora que estavam frente a frente. Lish afirmou que como um anjo era seu dever eliminar um demônio como Law. Ele começou a liberar o poder de suas botas mágicas enquanto Law apenas ria, dizendo que Lish era tão insignificante quanto qualquer outro humano. Law também se libertou das amarras e invocou sua espada com a intenção de matar Lish e se livrar daquela atitude irritante. Lish, por sua vez, invocou seu piano mágico e os dois começaram a lutar, fazendo o prédio inteiro tremer. Law percebeu que Lish estava em pior estado do que ele, então decidiu finalizá-lo rapidamente. Ele avançou, mas Lish conseguiu desviar sua espada várias vezes até chutá-la para longe e pisar em seu rosto. No entanto, Lish começou a sangrar e recuou imediatamente. Law pensou que ele desistiria, mas Lish persistiu. Servamp ficou impressionado com a determinação de Lish e decidiu se render. Ele afirmou que os dois eram pessoas diferentes, mas ainda assim personagens secundários no fluxo do mundo. Lish discordou e disse que o único personagem irrelevante naquele mundo era Law, que tinha medo demais para sonhar com qualquer coisa. Lish zombou do fato de Law ser o Servamp da ganância quando não havia absolutamente nada pelo qual ele se esforçasse. Lish correu na direção dele, mas suas palavras despertaram algo em Law, que liberou todo o seu poder e envolveu Lish em escuridão, dizendo que ele não sabia nada sobre sua história. Lish então passou a ver as memórias antigas de Law. Ele havia sido servampo de uma princesa extrovertida chamada Ophelia, a quem ele adorava profundamente. Cada momento ao lado dela havia sido repleto de alegria. No entanto, um dia Ophelia lhe contou que seu casamento com um príncipe inimigo havia sido arranjado para garantir a paz entre os dois reinos. Law ficou arrasado e pediu que ela fugisse com ele para conquistar a liberdade que tanto desejava. Mas Ophelia respondeu que mais do que liberdade ou qualquer outra coisa, ela desejava paz e prosperidade para seu povo. Law não soube o que dizer e apenas assistiu ao casamento dela com o príncipe. A paz obtida através do casamento durou pouco, pois logo a guerra entre os dois reinos começou. Os nobres do reino de Ophelia e o próprio Law decidiram que ela deveria morrer, suspeitando que ela fosse uma espiã. Law viu a conspiração e correu para avisá-la, dizendo que aquela noite era sua última chance de fugir. Mas ela recusou, afirmando que queria paz para ambos os reinos, mesmo que isso custasse sua vida. Law chorou ao declarar que mataria todos que quisessem machucá-la, mas Ophelia o proibiu de fazer qualquer coisa. No dia
dia seguinte ela foi levada à praça pública para ser executada, e mesmo ali pediu que os povos dos dois países honrassem seu sacrifício e lutassem por uma paz duradoura. Law apenas observou a lâmina do carrasco descer sobre ela, completamente devastado. Durante séculos ele permaneceu na forma de um ouriço, guardando a estátua de Ofelia que havia sido erguida depois que a paz foi conquistada graças ao sacrifício dela. Uma noite, enquanto chorava por Ofelia, o servampo do orgulho visitou para falar sobre a reunião convocada pelo irmão mais velho. Foi naquela reunião que Kuro decidiu que mataria o criador deles. Law não aceitou essa proposta, pois ainda carregava o trauma do sacrifício de Ofelia. Ele ficou em pedaços quando Kuro ignorou seus apelos e matou o criador mesmo assim. Depois disso, Law voltou ao reino de Ofelia apenas para descobrir que uma nação inimiga poderosa havia destruído os dois reinos que ela tanto tentou proteger. A estátua decapitada de Ofelia desmoronou diante de seus olhos e Law nunca mais foi o mesmo. Ele se convenceu de que toda a vida era inútil por natureza e passou a dançar na chuva segurando o pedaço quebrado da estátua de Ofelia, marcando o início de sua fase como vilão. A memória chegou ao fim e Lish não ficou impressionado com o que Law havia lhe mostrado. Law estava ao seu lado disfarçado como uma criatura amarela mutante e aplaudia chorando ao ver o filme feito com suas próprias lembranças. Lish então subiu ao palco para lhe oferecer uma performance inesquecível. Ele jogou as cortinas para o lado e revelou um piano começando a tocar. Law disse que não gostava da música, pois ela era triste. Lish respondeu que a música não era triste, mas sim Law. Law chorava em sua forma instável e finalmente compreendeu que aquele era o poder da imaginação e que ele interpretava tudo com base no que sentia. Ele entendeu que ainda não conseguia abandonar o desejo de proteger Ofelia até o fim, e isso fazia se sentir triste e com medo. Law amaldiçoou a si mesmo por ter seguido as ordens de Ofelia e se perguntou por que não conseguiu criar uma forma onde ambos tivessem o que queriam. Por fim, ele reconheceu que ainda havia coisas que queria alcançar a qualquer custo. Ele desejava que Lish sobrevivesse àquela batalha e também queria enfrentar Kuro diretamente para perguntar por que ele havia matado o criador deles. Law se lembrou de Ofelia e estendeu a mão em sua direção, quebrando o mundo dos sonhos e libertando a si mesmo e Lish, que agora formavam uma equipe. Eles romperam as barreiras do quarto, mas Hagen apareceu para levá-los de volta. Lish disse a Law que saísse do caminho pois queria resolver as contas com o Ruff sozinho. Law respondeu que no estado em que ele se encontrava isso era impossível. Eles começaram a se provocar mutuamente e Hagen perdeu a paciência, decidindo começar a luta incendiando o cômodo. Lish atacou Hagen, que desviou facilmente de seus chutes. Law tentou atacá-lo por trás, mas Hagen também evitou esse ataque e cortou seu rosto antes de atear fogo nele. Depois que conseguiram apagar as chamas, Lish e Law atacaram o inimigo novamente. Hagen decidiu eliminar o humano primeiro, mas quando estava prestes a atingir Lish, ele usou seu poder especial para trocar de lugar com Law. Hagen ficou surpreso e, aproveitando a abertura, Lish acertou um chute certeiro que o lançou contra a parede. Apesar disso, o golpe não causou muitos danos e Hagen se levantou para continuar a luta. Lish e Law passaram a alternar posições entre defesa e ataque como estratégia. Hagen então resolveu lutar a sério. Ele tirou as luvas e atacou Lish de repente, arranhando seu rosto. A pele de Lish não pegou fogo, que o surpreendeu um pouco, mas então Hagen lambeu o sangue em sua mão e declarou que também era um vampiro. De repente, uma enorme explosão vermelha sacudiu o prédio, e Lish e Law foram lançados para o outro lado da sala. Hagen começou a rejuvenescer rapidamente e estava pronto para derrotar seus inimigos com toda a sua força. Ao mesmo tempo, Sakuya continuava ganhando tempo contra Mizano e Snow. Ele lançou facas contra Mizano e por pouco não acertou, ao perceber que o relógio pendurado no pescoço de Snow era o item entregue por seu mestre. Para destruir o relógio e quebrar o servamp, Sakuya mordeu o dedo e usou o sangue para formar uma espada. Ele atacou Snow, que defendeu com sua foice. No entanto, Sakuya revelou que estava usando agora a espada de Tsubaki, que tinha a capacidade de anular os poderes dos servamps. Ele atravessou a foice de Snow com facilidade e apontou a espada para Mizano. Mas antes que pudesse feri-lo, um tiro desviou o golpe. Miku apareceu para salvar o irmão e disse que ele deveria usar o segundo elevador para voltar à superfície e ajudar os amigos. Mizano reclamou, mas seguiu o conselho, sendo acompanhado silenciosamente por Snow. Enquanto isso, no andar 41, Tetsu enfrentava os subordinados de Tsubaki usando o caixão como escudo. Ele ativou uma habilidade especial e invocou uma horda de morcegos, que Ryu direcionou contra os inimigos. Ele ficou satisfeito com o resultado, mas o homem de tapa-olho o atacou de surpresa, permitindo que Belkia o prendesse em seu armário misterioso. Belkia riu enquanto ativava seu poder especial e fazia Ryu desaparecer, deixando para trás apenas
apenas seu cachimbo. Mizano chegou ao local nesse momento e exigiu saber onde Ryu tinha sido enviado. Belk a riu e disse que ele deveria se preocupar com si mesmo agora. Mizano então descobriu que Hagen havia subido para lutar contra a dupla da ganância. Ele tentou organizar mentalmente os eventos, mas não conseguia encontrar uma forma de virar a situação. Belk atacou Tetsu, que bloqueou o golpe com o cachimbo de Ryu, mas então o manipulador de fios amarrou o braço e a perna de Tetsu, fazendo cair de joelhos. Mizano ficou ainda mais frustrado e estava prestes a ordenar a retirada quando de repente uma sombra cobriu a sala. Todos olharam para fora da janela, surpresos, ao ver Mahiro chegando montado em um enorme leão negro. Ele entrou na sala e o leão se transformou em Kuro, que na verdade havia escondido sua forma real todo esse tempo por pura preguiça. Os amigos de Mahiro se esconderam atrás dele e contaram o que estava acontecendo. Mahiro disse que eles não precisavam mais se preocupar com nada e convocou sua vassoura. Ele usou seu poder para transformar a vassoura em uma lança e avançou contra o inimigo. A usuária de fios foi a primeira a atacar com suas marionetes, mas Mahiro se moveu mais rápido do que ela conseguiu reagir e acertou na parte de trás da cabeça, fazendo com que ela desmaiasse na hora. Em seguida, Belk e o homem do tapa-olho lançaram um ataque combinado, mas Kuro decidiu impedi-los. Ele invocou asas feitas de energia negra e criou pontas afiadas a partir delas. Mahiro pulou atrás dele e golpeou as pontas com sua vassoura, perfurando os inimigos. Na sala acima, Hagen já havia derrotado Law e Lish e decidiu descer para enfrentar Mahiro. Law ainda estava em choque por ter visto a verdadeira forma de Kuro e começou a se perguntar se Mahiro o havia ajudado a recuperar confiança. Ele não queria ficar para trás, então atacou Hagen, que apenas o chutou no estômago e pisou nele. Hagen ordenou que Law lambesse seus sapatos e prometeu que talvez deixasse Lish viver. Lish imediatamente mandou Law não se rebaixar e respondeu que quem deveria lamber sapatos era o próprio Hagen. Logo depois, Lish se deu conta de que aquilo era nojento demais, mas Hagen achou sua atitude divertida. Hagen comentou que havia se cansado de matar sem propósito, mas como Tsubaki queria, ele continuaria fazendo isso. Lish desenhou 3 retângulos interligados em sua mão enquanto mandava Hagen parar de usar os outros como desculpa para suas próprias ações. Quando pressionou os retângulos, Hagen sentiu o corpo inteiro começar a vibrar com o ritmo de um piano. Ele logo entendeu que Lish havia usado seu sangue para transformar o corpo dele em um instrumento musical. Então uma chama vermelha se espalhou pela sala inteira. Lish rapidamente invocou seu piano mágico e pediu ajuda a Law. O servo entendeu que precisava fazer algo grandioso para estar à altura do seu mestre ambicioso e confiante. Ele cobriu as chamas de Hagen e o colocou em um transe, levando-o para o teatro dentro de sua mente, onde o desafiou para um duelo direto. Hagen avançou contra ele e desviou do primeiro ataque da espada, mas em seguida a lâmina se transformou em milhares de pontas que o perfuraram por todo o corpo. Law lembrou que no fim das contas ele era um ouriço. Quando Hagen caiu no chão, os dois voltaram ao mundo real. Tanto Law quanto Lish desabaram no chão completamente exaustos. Mahiro e os outros chegaram à sala para salvá-los, mas Lish se levantou e afirmou com confiança que um anjo como ele não precisava ser salvo. Logo depois ele caiu de novo e Mahiro o amparou. Mahiro sentiu que o grupo havia conseguido completar a missão de resgatar Lish e Law, como se algo que faltava estivesse agora no lugar certo. Então ele perguntou onde estava Lila que Tetsu abriu o caixão, revelando que ela estava escondida lá dentro e que haviam enganado Tsubaki, fazendo-o acreditar que ela estava entre os mascotes da baleia. Com isso resolvido, Mahiro disse a Kuro que era hora de acertar as contas com o irmão e se aproximou de Law para agradecer. Kuro comentou que Law foi o único que nunca o perdoou e por isso ele conseguiu finalmente enfrentar seus arrependimentos. Law se sentiu envergonhado e também aliviado por ouvir aquilo e agradeceu a Mahiro por ter tornado aquilo possível. Todos começaram a se dar bem, deixando o passado para trás, mas de repente Lilac pegou o crachá com o nome que Lish havia dado a Law. Ela disse que Law não merecia estar tão feliz depois de ter matado todos os amigos dela e que ela poderia se vingar destruindo-o. Mahiro se lembrou do que Miku lhe contou sobre os serventes quebrarem se o objeto dado por seus mestres fosse destruído. Ele pediu que Lilac não agisse por impulso, mas ela respondeu que apesar da bondade dele, ela ainda era leal aos amigos mortos e destruiria o colar para vingá-lo. Nesse momento, Tsubaki apareceu atrás dela. Ele disse estar feliz por ver Lilac segura e pediu que ela lhe entregasse o colar. Ele demonstrou surpresa ao saber que Law e seu mestre haviam derrotado Hagen, que até Kuro tinha retornado à forma original, mas isso era exatamente o que ele esperava. Tsubaki ficou jogando o crachá entre os dedos enquanto caminhava em direção à janela. Lish quis enfrentá-lo, mas Law o impediu, dizendo que não conseguiu derrotá-lo antes e que agora eles já estavam além do limite. Law pediu que Kuro lutasse por eles e
ele concordou. Tetsu então perguntou sobre Ryuk, e Tsubaki mostrou um armário misterioso idêntico ao usado por Belkia para fazê-lo desaparecer. Tsubaki revelou que Belkia havia enviado Ryu até ele e que ele o eliminou na floresta. Mahiro quis saber o que ele queria alcançar com tudo aquilo e Tsubaki respondeu que queria impressionar seu professor ao consertar os erros que ele deixou para trás. Ele caminhou até Mahiro enquanto flores vermelhas caíam da manga e se transformavam na forma de um braço. Tsubaki disse que ele era a única forma de matar um servente no mundo. Ele espalhou pétalas de flores vermelhas e invocou sua espada ao mesmo tempo em que jogava o crachá de Law para o alto. Ele cortou o crachá e Law em um só movimento, fazendo Law explodir em uma névoa de alta pressão. Tsubaki invocou outra espada, mas Kuro a chutou para longe e a pegou. Eles se enfrentaram e Tsubaki pediu que Kuro saísse da frente e deixasse que ele terminasse de matar Law. Kuro disse que finalmente o reconhecia como um vampiro e como seu irmão mais novo porque ninguém além do criador deles poderia ter gerado um monstro como ele. Tsubaki respondeu que o criador também era seu professor que foi morto por Kuro e que agora queria vingança. Ele desarmou Kuro, apontou a espada para ele e perguntou quais foram as últimas palavras do mestre. Kuro respondeu que ele não disse nada. Tsubaki gritou exigindo saber se o mestre realmente não disse nada ou se ele apenas não escutou. Enquanto isso, a névoa girava violentamente pela sala e Lish percebeu que Law havia voltado à sua forma de ouriço. Mahiro mandou Mazana e Tetsu descerem rapidamente enquanto ele avançava para se juntar à luta ao lado de seu servante. Kuro admitiu que estava errado ao matar seu criador, mas disse que agora precisava impedir também a loucura de Tsubaki. Ele pegou sua espada e disse que os dois deveriam conversar com palavras, e não com violência. No entanto, a espada cortou sua mão e Tsubaki respondeu que naquele lugar palavras não significavam nada. Kuro então viu visões distorcidas de seu criador e de Tsubaki se fundindo em uma única imagem, pedindo que ele se tornasse como eles. Tsubaki começou a rir e declarou que destruiria aquele mundo falho. Ele absorveu toda a névoa que saiu do corpo de Law, usou o poder obtido com isso e fez chover lâminas mágicas vermelhas por toda a cidade, rindo como um louco. Kuro se aproximou dele determinado a resolver tudo com diálogo. Tsubaki apontou as espadas para ele, mas Kuro as desviou e tocou seu ombro. Mesmo sendo perfurado pelas espadas mágicas, Kuro não recuou. Ele queria falar sobre os erros que cometeu e os erros que Tsubaki estava cometendo agora. Tsubaki ficou sem reação diante da sua determinação e perguntou por que o criador não contou aos 7 irmãos sobre sua existência, nem mesmo em seus últimos momentos. Ele atacou Kuro e cortou seu braço e estava prestes a finalizá-lo quando Mahiro chegou e bloqueou sua espada. Tsubaki ejetou uma das lâminas que perfuravam Kuro e ela cortou o rosto de Mahiro. Kuro ficou furioso com isso e quando Tsubaki tentou atacar seu mestre mais uma vez, ele se transformou em um enorme leão negro, destruindo o prédio no processo. Tsubaki continuou atacando Kuro com suas lâminas vermelhas, mas ele as desviava com facilidade. Kuro então o pisoteou e Tsubaki começou a rir, perguntando se ele também havia matado o criador deles daquela forma. Kuro começou a ceder à raiva, mas Mahiro implorou para que ele não matasse Tsubaki de jeito nenhum, pois ainda havia uma chance. Ele controlou sua espada e a lançou na direção de Mahiro, mas Sakuya apareceu do nada e se deixou ser perfurado para proteger o amigo. Ele disse a Mahiro que não conseguiu escolher um lado até o fim e Tsubaki apenas riu dele. Kuro se preparou para matá-lo de vez, mas Mahiro o impediu mais uma vez. Ele se colocou entre Kuro e Tsubaki que de repente o corpo de Tsubaki começou a ressoar com o dele. Uma abertura surgiu em seu coração e em resposta a isso a vassoura de Mahiro se transformou em uma chave. Ele cravou a chave no coração de Tsubaki porque sentiu que era a coisa mais simples e lógica a fazer e abriu a porta para memórias proibidas. Mahiro viu toda a história de vida de Tsubaki desde a morte de seus pais até seu renascimento como vampiro, passando pela dúvida sobre ser aceito por seus irmãos mais velhos. Ele respeitava e admirava o criador e ficou destruído quando Kuro o matou. Naquele dia ele perdeu a sanidade, salvou todos que conseguiu da beira da morte e os transformou em seu subordinado. Mahiro entendeu agora os motivos por trás das ações de Tsubaki, mas o próprio Tsubaki o viu dentro de suas memórias e o atacou. Eles voltaram ao mundo real nesse momento, mas Kuro bloqueou o ataque antes que atingisse Mahiro. Mahiro alimentou Kuro com seu sangue, dando a ele um aumento de poder e os dois avançaram contra Tsubaki desviando das lâminas vermelhas. Mas em vez de atacá-lo, Mahiro apenas o abraçou. Tsubaki não conseguiu compreender aquilo e perdeu a razão para continuar lutando, o que fez suas lâminas desaparecerem. Momentos depois, Mahiro se reuniu com os amigos no centro de evacuação enquanto Tsubaki curava o ferimento de Sakuya no telhado de um prédio próximo usando seus poderes. Ele pediu a Sakuya que atendesse seu último pedido, pedindo para que ele dissesse a todos os subordinados para esquecerem dele e viverem suas vidas livremente. Ele lhe deu um sorriso dizendo que ainda tinha assuntos pessoais a resolver. Pouco tempo depois, todos voltaram às suas vidas normais.
Tetsu retomou o trabalho em sua pousada. Lishi estava se recuperando dos ferimentos. Mizono estava tendo reuniões com o pai. Os subordinados de Tsubaki estavam presos na cadeia da C3 e Mahiro estava de volta à escola, vivendo uma vida simples com seu amigo vampiro. E aqui a história termina. Obrigado por ter assistido. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva para mais vídeos.